Olá, queridos amigos aqui do canal Forças da Natureza. Aqui quem fala é o Jim McMeer. E hoje, né, nós vamos começar mais um daqueles vídeos babadeiros. Vou falar um pouquinho para vocês, a pedido de alguns amigos que me falaram em off, né, porque ninguém comenta aqui nesse canal. Agora em off todo mundo fala. Mas tudo bem, entendo que vocês são tímidos, tá? Vou falar um pouquinho da minha iniciação ao mundo das artes, né? Falaram para eu contar um pouquinho da minha história desde a infância, como começou, como se iniciaram esses fenômenos espirituais, né? Como começou a arte a fluir na minha vida. Então eu vou contar só um pouquinho de como que começou tudo isso, né? Essa formação do meu ser. Bom, eu lembro da minha existência a partir dos 3 anos de idade, tá? E eu também vou falar um detalhe que aconteceu da minha adolescência, o porquê, né, desse nome. Hoje eu de novo tô atacado devido à reforma que estamos aqui. É pó para todo lado. Então, não liguem se eu estiver falando um pouquinho nasal, tá, gente? É, eu vou falar sobre o significado do nome. Na verdade, não o significado, mas como eu recebi o nome Odin Makmir, tá? Começando pela minha história. Aos 3 anos de idade, é de onde eu lembro dos fatos mesmo, aconteceu uma coisa bem interessante. Eu fui ao zoológico com a minha mãe, com meu pai. Nasci numa família de testemunhas de Jeová. É uma religião bem rígida, né? Cheia de dogmas, enfim. Não vamos entrar no mérito agora disso. E aí, tá. Eu sempre fui uma criança muito isolada, muito reservada. Meus irmãos foram saindo de casa por volta dos meus 4 anos de idade. Eu sou o último filho, caçulinha, né? E, enfim. E ali começaram as primeiras experiências espirituais, coisas que muita gente não sabia até hoje, né? E eu comecei a ter visões, tá? Comecei a ver coisas, sombras, luzes. Tem coisas que eu via naquela época que até hoje eu não sei explicar. Eram povos pequenininhos, pessoas pequenininhas. É como se fosse o nosso mundo. Tinha elefante, tinha hipopótamo. Eu vi vários tipos de animais que a gente tem aqui na Terra normal, só que pequenos, mais ou menos 5 centímetros. Os seres humanos não passavam de 10 centímetros, era menor que o meu dedo indicador. Acho que nem 10, né? Então era uma coisa assim de centímetros mesmo, bem pequenininhos mesmo. Mas eles não eram como espíritos transparentes, embaçados, tinham luz e sombra, era uma coisa sólida que até hoje eu não sei explicar que diacho era isso. E até um bom tempo da minha infância eu via isso, tá? Eu via assim, nitidamente, achava a coisa mais natural, até quando eu vi que no mundo real, né, no nosso plano aqui, nós temos os animais de tamanho grande, as pessoas não são do tamanho de insetos, né? Então, eu não sei, não eram gnomos, não eram duendes, não tinha essa vestimenta, eram pessoas normais e animais. Eu via muito elefante pequenininho, né? Então, eu tive muitas visões. Eu ouvi algumas vozes, eu tinha algumas, mas nada de perturbador, era sempre assim, amigos, né? Porque devido à minha criação ser muito sozinha, eu acho que isso aflorou muito por causa disso. Então, era criança isolada, não gostava de ter amizade com ninguém, não gostava de sair na rua, né? Quando saí na rua, acabei tendo um trauma que eu caí do, do carrinho de rolemã, né? Que eu tenho a cicatriz até hoje no pé, tá? Então, eu não gostava de amizades, não gostava de nada. Sempre fui para a escola, nunca fui de faltar. Então, o primeiro fato que aconteceu na arte, na minha vida quando criança, foi aos 3 anos, que eu fui no zoológico a primeira vez. Vi todos os animais e me impressionei muito com a girafa, que eu tenho uma ligação muito forte com esse animal. Com o elefante, tudo. Chegando em casa, eu ganhei uma lozinha da minha mãe, ou foi do meu pai, sei lá, e me deram giz.
e eu reproduzi exatamente do jeito que eu tinha visto no zoológico a girafa, uma de frente para a outra, comendo o capim que ficava pendurado lá na casinha delas, né? E disso começou. Eu lembro desse desenho até hoje. Eu lembro que foi muito perfeito para uma criança de 3 anos, né? Um bebê. E eu lembro, tá? Eu lembro que minha mãe chamou uns irmãos lá da igreja lá e foram lá ver, todo mundo ficou admirado e foi ali que tudo começou, tá? Eu posso até ter desenhado algo antes disso, mas eu não lembro. Sendo pisciano ainda, a gente esquece de tudo, né? Eu sou péssimo com datas. Às vezes eu troco os anos, assim eu falo, ah, essa tela aqui tem 10 anos, às vezes ela tem 15 e eu tô falando que tem 10, enfim. É assim, tá? Então relevem, às vezes eu posso falar informações erradas sem querer. Mas aí começou tudo. Cresci e tal, pulando um pouquinho a minha vida, porque são muitos detalhes, são muitas coisas, não convém falar tudo aqui. E continuei desenhando, continuei fazendo desenhos, quadrinhos, eu fazia muitos quadrinhos, adorava. Eu tenho até uns até hoje aí guardados, sabe lá Deus onde, tem muitas pastas aqui. Alguns já foram pro lixo, né? Muitos trabalhos de escola também que eu tive, né? Muitas coisas assim legais que eu guardei, assim como recordação, alguma coisa eu tenho guardado aí. Então eu sempre tive muito destaque, mas sempre tive uma adolescência muito fechada, né? E depois de tudo isso, eu acabei que saí da religião, fiquei até o meu 13º aniversário na religião chamada Testemunha de Jeová, que foi onde houve toda uma situação que eu fiz até um esboço de um quadro que uma hora eu vou terminar e vou contar para vocês essa história. Eu não vou contar ela agora aqui, mas a minha experiência nessa religião foi muito amarga. Enfim, é uma história muito longa que eu não vou colocar agora. E aí houve toda uma libertação, eu assumi a minha sexualidade, né, à força. Houveram muitos desafios, eu tentei suicídio, enfim, foi a primeira vez que eu bolei de orixá. Eu não sou oficialmente do candomblé, tá? Eu respeito todas as religiões, mas eu não vou desfazer do meu orixá por um orgulho meu. Talvez outro eu vou, eu assisto, participo de algumas coisas quando precisa, mas eu não, tem coisas também que eu não aceito dentro da religião, então eu fico meio que neutro, né? Eu gosto de estar neutro, eu gosto de estudar, eu gosto de vivenciar vários caminhos, não gosto de prisão. Mas eu respeito, porque, queira ou não, o orixá me salvou, né? Na primeira vez que eu tentei suicídio, o orixá me bolou dentro de casa. Bolar é quando o orixá incorpora a primeira vez e a pessoa desmaia, porque a força é tão forte que você não aguenta, né? E eu desmaiei, fiquei praticamente uma hora, pelo tempo que, a hora que eu desmaiei, meu corpo perdeu todo o sentido, eu só enxergava e eu não tinha locomoção de nada. E eu vi a hora que era. E quando eu voltei, que meu corpo foi voltando aos poucos, é como se eu tivesse morrido. Tinha passado mais ou menos uma hora. Minha mãe não estava em casa, não tinha ninguém em casa, então foi terrível. Uma hora eu conto mais sobre isso. E houveram muitos fatos que, se eu for contar aqui, eu vou ficar 2, 3 horas só falando disso. Mas aí houve toda uma superação, eu entrei para estudar sobre magia, esoterismo, religiões, eu sempre gostei disso, né? Eu nunca gostei de ficar preso a nada, nem ninguém. E aí foi me tornando uma pessoa independente, uma pessoa que teve uma fase muito rebelde, de muita rebeldia mesmo. Vocês vão perceber isso um dia que vierem no ateliê e verem a minha exposição fixa. Vocês vão ver os meus desenhos. Tem as fases mais floridas da minha vida, tem as fases mais negras, tem as fases que eu me envolvi com coisas mais obscuras. Eu vivi em cemitério, eu comia flor de cemitério, era um doido, varrido, né? E isso tudo era reflexo da revolta, da minha infância, da minha adolescência, que foi muito conturbada, com muito bullying, com muito assédio, religião, pessoas, sabe, me cobrando as coisas. Eu passei por praticamente uma inquisição com uma obra minha que foi queimada. Algumas coisas minhas foram queimadas porque falavam que eu estava sendo usado por Satanás,
para fazer quadros, enfim, foi uma loucura, né? Eu hoje tenho isso tudo muito superado, assim, eu perdoei essas pessoas, eu tenho isso tudo muito bem resolvido dentro de mim. Mas até um certo tempo eu não tinha. Então foram altos e baixos, loucuras e aventuras, e tudo isso eu expresso durante as minhas composições artísticas, né? E quando chegou uma época que eu me mudei para Poços de Caldas, Minas Gerais, que eu morei uns anos lá, um bom tempo, né? Foi na minha adolescência, já nos meus 16 anos, parece que foi quando eu fui para lá. Fiquei até os 20 e pouco, que eu já nem lembro mais quando eu voltei. E aí aconteceu que a minha sensibilidade começou a aflorar mais e mais, né? Eu já tinha visto muitos espíritos, muitos seres, tive experiências muito loucas, né? E eu nunca usei maconha, essas coisas eu nunca usei entorpecentes e coisas do tipo, tá? Eu nunca gostei de drogas. As minhas loucuras era andar sozinho em estrada à noite, em cemitério sozinho, dormir em cemitério, correr por aí, andar pelado na estrada, nadar pelado na cachoeira e o povo chegar não tá nem aí. Essas eram as loucuras. Pintar com sangue, como teve uma série que eu fiz de desenhos pintados com sangue. Enfim, mas eu não matei nenhum bicho. Isso daí é uma coisa que eu nunca fui a favor desde criança. Sempre tive misericórdia dos animais, nunca fiz nenhum tipo de maldade com animais, né? Esse sangue às vezes era meu, que eu retirava furando, e às vezes eu pegava, porque eu não aguentava ficar tirando sangue de mim, eu pegava em açougue que eles jogavam fora. Eu pedia para fazer essas experiências, né? Então eu fiz essas experiências com sangue para ver como é que ficaria uma pintura simples com sangue, né? Depois eu não fiz mais. Foi ideias loucas que deram na minha cabeça. E aí fui para Poços, em Poços tive as grandes canalizações da minha vida, né? Eu canalizei o livro A Sabedoria da Árvore, que é um livro que eu tenho registrado, só não publicado, tá? Eu tenho meus motivos para não publicar esse livro. Algumas pessoas já leram essa obra, a maioria não leu. É uma obra que eu canalizei durante um mês direto em viagens astrais, tá? Eu tive um desdobramento direto em um mês. Enfim, entre canalizações e vivências espirituais e arte, tudo misturado, eu sempre recebi muitas mensagens do astral, visões de coisas que aconteceram, quadros proféticos, né, como vocês que acompanham meu trabalho sabem, uma sexualidade perturbada, nunca dava certo com ninguém, enfim, muito doida, né? Mas muito original. E aí, aos 17 anos, se eu não me engano, eu fui dormir e pedi, eu queria um nome, eu pedi ao universo, eu quero um nome que me represente nas artes, na espiritualidade, no que seja que eu vá para o mundo artístico, seja o que for, espiritual, não importa. Eu quero um nome que seja o meu verdadeiro nome. Como ouço vozes, eu quero que vocês me dêem um nome. Aí não ouvi nada. Coloquei um copo de água do lado da cabeceira da minha cama e fui dormir. Quando eu estava acordando, eu já não estava dormindo, eu estava despertando, eu vi na minha tela mental o nome Odin Makmir, tá? Que esse E que tem no final eu adicionei depois, que disseram que era bom, tá. Mas ele originalmente veio como Odin Makmir, Mir. Ele não tem E no final, é M-C-M-I-I-R, tá? E é Odin com N mesmo, de navio. Então, eu vi o nome numa placa de madeira escrito e eu vi uma voz de uma mulher dizendo Odin Makmir. Exatamente desse jeito. Porque eu não ia saber pronunciar isso. Eu falei, Odin MC Mir? Que diabo é isso? Não sei, não conheço. E ela falou com uma voz muito suave, Odin Makmir. E aí eu acordei nesse momento, eu já estava acordado, eu despertei assim, entendeu? E ficou aquilo na minha cabeça. Eu tinha pedido o nome e o nome veio. Então, a partir dali, eu senti que esse era o meu nome para a espiritualidade, para o universo, para a arte, para a vida.
E aí eu falei que a partir de hoje eu não me chamo mais Ricardo, porque meu nome de batismo é Ricardo, né? Eu me chamo Odin Magmir, tá? E ficou. Então essa é a história do meu nome. Contei aqui alguns fatos da minha vida, da minha infância, como eu comecei, né? Quando eu comecei a pintar, eu não contei. Eu comecei a pintar, eu nem lembro qual idade que eu tinha, se era, acho que era 11 anos. E, se eu não me engano, foi estimulado pela minha irmã, a minha irmã mais velha, que é a Graça, a Jurema Graciela, que me estimulou bastante. Ela me deu ideia de pintar em tela, né? Eu não conhecia o que era tela, eu só sabia o que era desenho, eu era criança, né? E aí ela me comprou, acho que uma tinta verde, uma tinta branca, foi as primeiras cores que eu recebi. E com essa tinta eu fiz um quadro que eu nem sei onde foi parar. E aí dali eu fui adquirindo, né? Porque eu comecei a vender os meus quadros, eu comecei a ganhar meu dinheiro muito cedo, então eu vendia para os meus professores alguns quadros, comecei a ter clientes bons, clientes de dinheiro logo cedo, né? Aí eu comecei a fazer obras grandes, obras pequenas, enfim, deslanchei. E depois de muito tempo fui fazer curso de desenho para aprimorar, ou de pintura. Mas no fim, era um curso que não tinha muito engajamento, acabei que eu mais ensinava do que aprendia, né? Isso é fato. O curso era de 4 anos, acabei ficando 1 ano e meio. Era um curso da prefeitura, a professora reconhecia o meu talento e falava que não precisava estar ali. Eu tinha que liberar a vaga para alguém que precisasse mais, porque eu já estava ensinando. O pessoal pintando lá, via eu pintando, eles perguntavam, eu dava dicas, eu falava, faz assim, faz assado. Eu estava praticamente trabalhando junto com a professora, né? O pouco que eu aprendi de técnica aliou ao meu talento e eu estava dando aula. Sem saber, eu estava dando aula. E aí a professora conversou, me explicou e eu acabei saindo da escola, mas não foi por mal, é porque eu já estava num nível avançado, que até então eram 4 anos. Aí uns 3 meses antes de sair de lá, eles mudaram o esquema, seria por nível. Me passaram para os 4 níveis em meses. E aí eu tive que sair da escola. E só depois de muitos anos que eu fui estudar mesmo para valer arte. Então, até aí eu já tinha pintado a maioria das minhas obras que vocês conhecem, né? Depois eu fiz curso de desenho gráfico, coisas assim. Mas a arte na minha vida ela começou muito cedo, tá? Ela já nasceu comigo, né? Desde pequenininho, desde os primeiros desenhos, as primeiras pinturas. E a minha arte sempre foi um pouco romântica, né? Eu sempre gostei de retratar aquilo que eu sentia, que eu sinto, que eu vejo, a política, a minha dor, meus romances mal resolvidos, minhas mágoas, minhas alegrias, minhas vitórias, as minhas superações. Tudo isso eu gosto de pôr na arte. Porque eu acho que a arte é isso. A arte é a superação. A arte é a sua expressão interna. Que sentido tem você pintar por pintar? Eu nunca gostei de copiar a pintura dos outros, nunca gostei de fazer paisagenzinha, essas coisas simples. Não é preconceito com quem tem. Cada um tem o seu dom, cada um tem a sua inclinação. Mas eu falo por mim, eu sou muito eu, tá? Eu nunca gostei de fazer, eu nunca consegui, na verdade. Eu pegava quadros quando eu comecei a aprender técnica de pintura para copiar e era uma tormenta copiar quadros. Eu só consegui copiar, entre aspas, porque eu acabo modificando tudo depois, algumas obras flamengas, né, de Van Eyck, assim, que eu acabei mudando. Eu gosto de criar. Então, algumas eu tive que fazer cópia para estudos, né? Para estudos de composição, tal, tal. Mas eu nunca gostei, eu sempre gostei de criar. Meu impulso sempre foi criativo. E o meu impulso de pintar, como eu tenho várias telas e quadros começados, eu tenho praticamente 30% dos quadros acabados. Os outros 70% são ideias que eu só rabisquei, que eu esbocei, comecei, parei na metade, parei no começo. Por quê? São muitas ideias, são muitos fatos que aconteceram na minha vida e tudo isso eu usei como um diário. As telas, os quadros são meu diário. Então, todas as ideias, todos os fatos,
eu rabisquei, pelo menos rabisquei, para não perder. Como uma garota pega um diário, um jovem pega um diário e escreve as suas experiências, eu fiz a mesma coisa com a pintura. E faço, né? Não fiz, faço. Então, esse sou eu. Essa minha trajetória na pintura começou cedinho. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre mim, né? E vocês vão observar isso quando vierem aqui na exposição, no meu ateliê, que fica aqui em São Paulo. Claro que ainda não está aberto, mas logo logo vai estar. Algumas obras vão passar por restauro, porque teve umas aí que foram infestadas por cupim, eu tive que desentelar. Tá, um Deus nos acuda. Então, tem que passar toda essa fase de restauração, tudo, para poder inaugurar, passar essa reforma. E aí vocês estejam convidados até lá para meio de abril, fim do mês de abril, eu não sei ainda a data exata. A gente já começa com tudo aí e vocês podem vir visitar e ver as minhas obras, que as minhas obras são minha vida, né? Então eu não vendo a minha vida, eu não sou nenhum tipo de gigolô, né? Eu não vendo a minha vida. A minha vida é minha. Então as minhas obras é só para as pessoas admirarem. Quem quiser admirar, quem der valor e quiser admirar, pode vir, né? Mas eu não vendo, tá? Eu não vendo. Eu só vendo se vocês fizerem uma encomenda. Aí é outra história, é uma coisa de vocês. Vocês escolhem os seus desenhos e encomendem. Eu não vendo minhas obras. Pode dar o dinheiro que for, eu não vendo as minhas obras. Tá certo? Então, esse sou eu, Odin Makimier. Para quem perguntou qual a origem do meu nome, nem eu sei. Talvez seja celta. Eu não sei até hoje o significado certo, já tanta gente falou tanta baboseira pra mim, tá? De reencarnações, enfim, um monte de coisa. Eu sei que é o de Makimir, veio assim, não vou questionar o nome. A origem pode ser espiritual, pode ser celta, pode ser o que for, eu não sei, tá? Mas é esse o meu nome. E eu peço que vocês, até amigos que. Eu tenho vários apelidos, né? Mas que vocês me respeitem me chamando pelo nome de Odin, tá? Que é o nome que eu recebi e é o nome que ficou. Eu pedi, eu recebi. Então, não veio à toa. Grande beijo pra vocês, uma ótima semana. Fiquem em paz. E a gente vai se falando, Debônios.